Paz do Senhor a todos, estamos aí, Evangelista Juninho Espírito Santo. Nós acabamos de começar a gravar na outra câmera, não deu certo. Vamos ver se essa pega inteira. Então vamos lá, lição número 9, o destino dos justos. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então nós observamos aqui esse preparo, vinde benditos de meu Pai, essa herança do reino que está preparado. Então, quando a Bíblia, a lição fala aqui do destino dos justos, nós observamos bem a respeito desse texto, esse destino preparado para nós. A Bíblia, ela afirma para nós aqui também, em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, nós vemos ali a semente da mulher Jesus Cristo. Então, quando nós lemos Gênesis 3 e 15, nós podemos observar bem ali um plano de salvação para alcançar a humanidade. Um plano de salvação para alcançar os justos. Por quê? Porque quando nós vemos a Bíblia falar a respeito do justo, Deus ele se agrada com a morte do justo. Mas nós vemos também que Deus ele não se agrada com a morte do ímpio. Então Deus preparou para o justo um lugar maravilhoso. Deus preparou a eternidade para ele, para morar com ele. Tanto que nós falamos durante a lição de escola bíblica dominical, durante essas lições já que nós passamos, nós falamos a respeito do arrebatamento. O arrebatamento que vai salvar quem? Vai levar os justos. A ressurreição daqueles que já morreram, que os corpos ressuscitarão primeiro, os mortos ressuscitarão primeiro. Ali nós vemos também os justos sendo levados. Embora os ímpios, você não vê que foram ressuscitados, não foram. Serão ressuscitados para quê? Para condenação. Então Deus preparando um destino para os justos. Deus preparando um lugar maravilhoso. E quando fala desse lugar maravilhoso, ele não fala simplesmente, vou levar você para esse lugar, pronto. Não. Eternidade. Eterno. Eterno tem início nem fim, é eterno, para sempre. Então Deus, ele preparou um destino para os justos. Que eu e você possamos participar daquilo que Deus preparou para nós. Do arrebatamento, ir para o céu e chegar lá para participar das bodas do Cordeiro, claro, para participar do tribunal de Cristo, mas chegar nas bodas do Cordeiro também. Tá, sintetizando a lição, quando nós lemos aqui, fala da cidade santa, a Jerusalém celestial. É algo também que está sendo preparado para mim e para você. É algo que nos aguarda, essa Jerusalém celestial. Já foi comentado a respeito da lição, desse assunto, que essa Jerusalém, cidade santa, ela descerá, ficará no ar, mas sobre o Monte das Oliveiras, onde ele partirá no meio. E ali nós vemos o livro de Ezequiel, capítulo 47, falando muito bem a respeito dessas águas que descem do trono de Deus. Águas que vão dar vida, águas que vão alcançar muitos lugares. Então nós vemos tudo isso preparado para quem? Para os justos. Quando nós lemos a introdução aqui da lição, ou a introdução da lição, qual será o destino e o estado final dos justos? Essa é uma pergunta que deve inquietar o coração de todo crente. Todo mundo pergunta como será que vai ser, que jeito que vai ser, a forma que vai ser. E nós vemos que vai ser um lugar maravilhoso, um lugar que nem o olho viu. Então, quando nós vemos ruas de ouro falar, nós podemos ver que vai ser algo muito maior do que isso que nós poderíamos ver de ruas de ouro. Algo muito maior, que quando fala para nós em ruas de ouro, mar de cristal, é porque a nossa mente tão finita, ela consegue imaginar isso. Mas será algo ainda que a nossa mente não conseguirá imaginar o quão é maravilhoso, o quanto vai ser maravilhoso. A leitura bíblica em classe fala de Mateus capítulo 25, versículo 31 a 40. E esse versículo aqui, ele chama muito bem a atenção daquelas pessoas que dizem aqui, porque se tive fome e desse-me de comer, tive sede e desse-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Aí mostra qual é a função do verdadeiro cristão, da verdadeira pessoa que aceitou a Jesus
como Salvador. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Aqui mostra a verdadeira função do justo, daquele que aceitou a Jesus como Salvador. É a minha e a tua função, é ajudar, não atrapalhar, não criticar para destruir, mas ter uma boa crítica para ajudar as pessoas. No tópico 1, nós lemos aqui o estado final. E dentro do estado final, nós vemos aqui a vida eterna, por exemplo, que ele fala em Mateus 25, versículo 46, que fala a respeito dessa vida eterna. Vamos ver o que ele diz aqui em Mateus 25, versículo de número 46. Vamos lá. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então haverá um tormento para aqueles que não aceitaram Jesus, mas haverá a vida eterna para aqueles que são justos. Daí nós vemos aqui também estado de glória, estado de repouso, conhecimento, verdadeiro conhecimento do justo acerca da natureza espiritual, santidade, e várias coisas citadas aqui do estado final. Então, os justos, eles desfrutarão de um lugar de glória. Olha para você ter ideia, quando será arrebatamento, participará das bodas do Cordeiro, algo maravilhoso que só aqueles que são justos poderão chegar até lá. É um lugar onde a tristeza vai embora, onde a lágrima vai embora, onde haverá um lugar apenas de alegria da presença do Senhor. Aí nós vemos também, não sei quanto tempo já foi, pode falar, Matheus? 7. 7? Uhum. Vamos, porque nós não sabemos quanto tempo grava aí o meu celular, e nós vamos ter que gravar com o celular, né? Uhum. Tá bom? Então vamos lá. Tá segurando o celular ali. 2, eu vou ser rápido aqui. A vida eterna. O texto de Mateus 25, 46, que nós lemos agora da vida eterna, podemos dizer que a vida eterna é a plenitude e a perfeição da santa comunhão com Deus. Então, lá nós receberemos o galardão, que é um sinal da nossa fidelidade. Então todos os salvos eles receberão galardão, mas aqueles que fazem as obras terão o seu galardão, o seu prêmio ali, um lugar tremendo. E a Bíblia também diz que nós teremos uma nova identidade, um novo nome dado pelo próprio Deus a nós. Alguns perguntam, mas como vai ser meu nome? Não sabemos, mas aqueles que estiverem lá receberão um novo nome e serão ali bem recebidos, porque venceram, conseguiram vencer e chegaram até lá. Vamos já para o tópico 3, o céu. O céu é o lugar onde os salvos são recebidos. Então tá, o céu é o lugar que não terá pecado, não terá tristeza, não será um lugar de tormento, porque o inferno é um lugar de tormento. Mas o céu será um lugar onde nós passaremos ali a eternidade. É um lugar tão maravilhoso. E eu gostaria de falar algo aqui também. Quando nós lemos no livro de Lucas a história de Lázaro e o mendigo, que eles foram ao seio de Abraão e estiveram lá, e o seio de Abraão, que eu já citei em algumas aulas, ele ficava abaixo, dá para entender, e nesse lugar, o rico ele foi para o lugar de tormento. E ele ergueu a cabeça para ver e viu o mendigo lá. E ele gritou para Abraão, molha minha língua, molha com uma água ali, a ponta da minha língua, que eu estou num lugar de tormento. E foi falado para ele que não podia. Que ele foi para aquele lugar, mas ele queria avisar a família dele. Mas eu preciso avisar, não pode. Então foi esse lugar aí, o seio de Abraão. Só que nós entendemos, e eu entendo muito bem isso, perfeitamente, eu entendo dessa forma, que Jesus, quando morreu, ele desceu e ele pegou o cativeiro, o povo que estava lá, por exemplo, esse mendigo também, Abraão e todos aqueles que morreram no Antigo Testamento, e pegou e levou para o céu. E ali foi inaugurado o paraíso. Até aquele ladrão na cruz, quando foi falado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eu particularmente acredito que ali começou o paraíso, porque o seio de Abraão
ele foi levado para lá. O lugar de tormento continuou lá, abaixo. Mas agora foi inaugurado um lugar onde Jesus foi buscar todos aqueles que acreditavam, todos aqueles que tinham fé, todos aqueles que acreditavam nas promessas de Deus, como eu li Gênesis 3:15, que falava da semente da mulher que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, aí foi inaugurado. Aí cada um que morre vai para esse lugar tremendo, esse lugar maravilhoso, esse lugar aí que é um lugar de descanso. É um lugar que eu falo desse sono espiritual, não é que você vai estar dormindo lá não, mas é um lugar onde você vai estar em paz. E o céu é esse lugar preparado para mim, para você. O Evangelho de João, capítulo 14 mesmo, nós podemos lá observar aquilo que Deus preparou para nós. Quando diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então ele preparou um lugar para nós. O céu está preparado para nós. É um lugar onde viveremos eternamente em paz. O Senhor preparou. Então todos aqueles que já morreram, todos aqueles que já estão no lugar maravilhoso, já está no lugar preparado para eles. E lá não entra pecado, só o justo entra. Tópico 4. Quantos minutos, Mateus? 11. A cidade celestial. O autor aos Hebreus nos diz que Abraão estava disposto a habitar na terra prometida como forasteiro, porque esperava a cidade que tem fundamentos, no qual o artífice e construtor é Deus. Então, Abraão, ele queria habitar num lugar maravilhoso, uma cidade que foi preparada para ele. De repente, lá em Gênesis 15, quando ele viu muitas coisas acontecerem ali, quando você lê Gênesis 15 e fala a história de Abraão, e fala numa passagem que Deus faz uma aliança com ele e faz ele dormir um sono ali para mostrar para ele que ele passa com um fumo no meio de animais cortados ali. Deus fazendo isso para mostrar, olha, eu estou fazendo uma aliança com você, assim como os homens têm costume de fazer. Eu vou fazer com você, Abraão, para você entender que eu vou cumprir aquilo que eu prometi para você. Naquele sono profundo dele, que é um sono que, olhando e lendo aquele texto, nós observamos que é parecido com a história de Adão, quando dorme e é arrancada a costela dele. Eu creio ali naquela passagem de Gênesis 15, que Deus deu aquele sono tão profundo para ele, e mostrou para ele o futuro, mostrou para ele grandes coisas, mostrou para ele coisas maravilhosas, que Abraão falou, poxa, essa cidade eu estou esperando, essa promessa de vários descendentes vindo de mim, de vários povos, várias nações, eu creio porque eu vi essa promessa de Deus. E daí nós olhamos aqui que realmente eu creio que Abraão, como o comentarista escreveu aqui, ele acreditava nessa terra prometida, mas ele acreditava num céu que o aguardava, que o esperava. E aqui diz o comentarista, a nossa redenção restabelece o relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus no paraíso. A descrição da Nova Jerusalém diz que Deus tem um lugar melhor para nós. As portas da cidade estarão sempre abertas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 25. Então, um menino nos nasceu, e o seu nome, como é que é o hino? Menino Nasceu e como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. debaixo de suas asas eu, Me esconde. e o seu nome é maravilhoso. O que mais? Esqueci. Glória ao príncipe dos céus. Da paz. Daí mais assim, o príncipe da paz, Daí os céus começam. É um hino do Rodolfo Abrantes, escuta ele. É Isaías 9, né, o nome do hino. Rodolfo Abrantes, escuta lá, Matheus tá com tosse também, não dá nada. Estamos gravando, nós estamos fazendo o melhor, sabe, pessoal? Às vezes algumas pessoas comentam algumas coisas lá e chega até quase a desanimar a gente. Mesmo eu já sendo evangelista, obreiro, há anos lidando com tanta coisa e lidando com tantos problemas e com tantas coisas. Mas nós somos seres humanos e às vezes a gente chega até a ponto de desanimar por causa de alguns comentários. Estamos fazendo o melhor, tenho estudado para isso, mas eu creio que Deus vai abençoar a tua vida como tem abençoado a minha vida também. Leia na descrição ali, tem um link do evangelista, agora evangelista Márcio Mainardes, assista a aula dele,
aula para adultos. Deus abençoe tua vida. São essas rápidas palavras mesmo. Vamos tentar passar de celular agora o vídeo, postar. E é isso, pessoal. Estou aí, hoje tive que viajar, cheguei, não vou poder ir nem no monte para estar gravando essa aula aí. Mas Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Obrigado, que a gente venha estar preparado para morar no céu, é um lugar de glória, um lugar nos esperando. E é desse jeito que lemos a lição e fazemos desse jeito. Mas se você gostou, dá um like lá, nos ajude, divulga essa aula. Eu sei que está em cima da hora, a lição já é domingo, mas faz isso em nome de Jesus. Eu te agradeço e assine, inscreva-se no canal lá. Inscreva-se no canal Juninho Espírito Santo. E um grande abraço a todos aí. A Mãe Elizabeth lá do Rio de Janeiro sempre tem dado um apoio pra gente, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Pessoal lá do Correio, eu tive lá esse dia, me emprestaram o carregador do meu celular. Pessoal, Juari e Luiz, 2 abraços para vocês que falaram. Dessa vez tem que mandar 2 abraços, Juninho. Então 2 abraços pro Luiz, 2 abraços pro Juari, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês, a paz do Senhor e até.